Oi, Psi, Monique aqui. Vamos resolver 5 questões sobre a teoria psicanalítica, questões que foram cobradas em concursos de psicologia, mas que podem te ajudar a se preparar para a sua prova sobre esse assunto. Então, vamos começar. Mas antes disso, eu tenho um lembrete para te falar. Nos siga lá no nosso canal do Instagram, que você pode ter acesso aos slides das questões e resolvê-las junto comigo nesse vídeo. Então, sem mais demoras, vamos começar. Vamos ler o enunciado da questão 1. Qual é a visão da psicanálise freudiana sobre o significado do sintoma? Letra A. O sintoma remete a uma doença que tem substrato anatomopatológico. Letra B. O sintoma é um conjunto de sinais que caracteriza uma doença. Letra C. O significado do sintoma é generalizável e patológico. Letra D. O sintoma revela a verdade do sujeito do inconsciente. Letra E. O sintoma é generalizável, o que possibilita a intervenção sobre o patológico. Para responder essa questão, vamos resgatar alguns aspectos da teoria. Quando nós falamos sobre psicanálise no vídeo teórico, nós identificamos que o inconsciente tem como característica a resistência e a repressão. A resistência enquanto uma força psíquica que se opõe a tornar algo inconsciente, a revelar um pensamento. E normalmente quando uma pessoa se sente envergonhada ao falar a respeito de alguma coisa, tem algum processo de resistência ali acontecendo. A repressão, por sua vez, é o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem desse sintoma. Então, como nós vimos, o sintoma ele emerge a partir de uma questão inconsciente. Com base nesses aspectos teóricos, dessas alternativas disponíveis na questão 1, aquela que de fato reflete uma visão da psicanálise freudiana é a letra D. Apesar disso, vamos dar uma breve resgatada nos aspectos de por que as outras alternativas não estão corretas nessa visão psicanalítica. Então, quando nós falamos na letra A que o sintoma remete a uma doença que tem um substrato anatomopatológico, nós estamos falando que o sintoma psicopatológico ele emerge de uma questão anatômica, ou seja, de estruturas do organismo do indivíduo que estão adoecidas. E em nenhum momento a psicanálise ela propõe essa questão. Falando que os transtornos psicopatológicos emergem, o sintoma emerge desse aspecto. Letra B. O sintoma é um conjunto de sinais que caracteriza uma doença. Então, aqui nós estamos falando de uma definição de sintoma mais voltado para a área da saúde, como a medicina, de doenças, um sintoma que reflete doenças desse organismo, como, por exemplo, sintomas de uma pessoa que tem um problema cardiovascular, um problema cerebral ou qualquer outra doença que remete a essa questão anatômica e funcional do indivíduo. Letra C. O significado do sintoma é generalizável e patológico. Então, o significado do sintoma ele vai ser particular para cada indivíduo, porque está relacionado à história que esse indivíduo tem, o que aconteceu na vida dele. Letra E. O sintoma é generalizável, o que possibilita a intervenção sobre o patológico. Então, os manuais diagnósticos eles vão se pautar nessa compreensão dos sintomas. Então, a depressão, por exemplo, se caracteriza por um conjunto de sintomas que vai ser comum a todas aquelas pessoas que estão sofrendo desse tipo de transtorno. Então, é a partir da observação dos sintomas que se faz o diagnóstico e que se propõe intervenções a respeito, variando aí conforme a gravidade desse quadro psicopatológico. Então, essa é uma visão dos manuais diagnósticos que não estão alinhados necessariamente ao aspecto da psicanálise. Então, algumas edições do DSM se baseavam na psicanálise, mas hoje ele já é ateórico. Ele não tem uma teoria que fundamenta o processo de diagnóstico. Então, por isso, o gabarito da questão 1, letra D. Vamos ler o enunciado da questão 2. Analise a frase abaixo, retirada de Bock, Furtado e Teixeira, publicada em 2018. A força psíquica que se opõe a tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud denominou e chamou de o processo psíquico
que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto. Então, para responder a essa questão, você precisava se orientar pela definição proposta pelos autores citados neste enunciado. E com base nisso, as alternativas incluem: letra A, resiliência e resistência; letra B, resistência e repressão; letra C, ato falho, resiliência; letra D, consciência, repressão; letra E, subconsciência, consciência. Vamos resgatar os aspectos teóricos sobre a psicanálise para responder a essa questão. Então, de acordo com Bock e colaboradores, os autores citados no enunciado da questão, quando nós falamos de inconsciente, nós temos esses dois processos, a resistência e a repressão, que nós já mencionamos na questão anterior. Então, resgatando a resistência à força psíquica que se opõe a tornar consciente a revelar um pensamento. As pessoas ficam envergonhadas. A repressão é o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Então, a partir dessa leitura, nós reafirmamos que a proposta dos autores está alinhada à alternativa letra B. Então, o gabarito que preenche corretamente as duas lacunas apresentadas no enunciado é a letra B. Então, primeiro é o processo de resistência e em seguida a definição da repressão. As demais questões não precisa nem de comentar porque os autores não trouxeram essa definição, correto? Então, gabarito da questão 2, letra B. Vamos ler o enunciado da questão 3. O método da psicanálise denomina-se A, interpretativo; B, regressivo; C, normativo; D, empático; E, seletivo. Vamos resgatar os aspectos teóricos para responder a essa questão. Quando nós definimos psicanálise no vídeo em que nós conversamos a respeito dessa teoria, nós a apresentamos enquanto uma teoria, ou seja, um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica, que constitui-se por leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento psíquico. Além disso, a psicanálise define-se como um método de investigação que caracteriza-se pelo método interpretativo, ou seja, um método que busca o significado oculto daquilo que é manifesto, por ações ou palavras ou pelas produções inconscientes, como sonhos, delírios, associações livres e atos falhos. E, por fim, a psicanálise se define como uma prática profissional, ou seja, como uma forma de tratamento, que é a análise. A partir dela, nós podemos ter o autoconhecimento ou a cura a partir de um processo de investigação. Então, com base nessa definição de psicanálise, o método que essa teoria utiliza é o método interpretativo, ou seja, letra A. Vamos ler o enunciado da questão 4. Qual é um dos objetivos principais da terapia psicanalítica? Aceitar todos os aspectos do self? Alcançar a compreensão dos conflitos inconscientes? Obter maior entendimento do significado da vida? Letra D. Mudar problemas específicos do comportamento? Ou entender como as operações comportamentais se estabelecem através dos princípios básicos relacionados ao reforço. Vamos trazer alguns aspectos da teoria para responder essa questão. Quando nós falamos sobre aplicações da psicanálise, nós vimos que a principal característica dessa proposta é de decifrar o inconsciente e integrar seus conteúdos à consciência. Então, quando nós falamos desses conteúdos inconscientes, eles determinam em grande parte a conduta de pessoas e de grupos, suas dificuldades, mal-estar, sofrimento, satisfação. Então, o autoconhecimento possibilita autonomia, criatividade e gratificação.
Além disso, a psicanálise ela pode ser utilizada na pesquisa e produção de conhecimentos, tornando seu conhecimento mais acessível à sociedade, contribuindo para a compreensão de fenômenos sociais graves, compreendendo novos modos de subjetivação e instrumentalizando o trabalho em dispositivos de saúde mental. Além disso, como um método interpretativo, a psicanálise ela possibilita desvendar o real, compreender o sintoma individual e social e suas determinações. Na análise individual, trabalha-se com sonhos, associações livres e atos falhos que são manifestações do inconsciente. Então, a partir desses aspectos teóricos, nós vemos que a proposta da psicanálise está mais alinhada à alternativa B, ou seja, alcançar compreensão dos conflitos inconscientes. As demais alternativas, elas refletem outras propostas teóricas e psicoterapêuticas da psicologia. Então, por exemplo, a letra A, ela está mais voltada a uma abordagem humanista. A letra C, a uma abordagem mais filosófica. A letra D e a letra E, a uma abordagem mais comportamental. Então, com isso, a questão 4, a resposta correta é a letra B. Vamos ler o enunciado da questão 5. Sobre os mecanismos de defesa, associe a descrição correta com a numeração correspondente ao mecanismo em questão. A primeira descrição de um mecanismo de defesa é a de que o indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe uma supressão de uma parte da realidade. Esse aspecto que não é percebido pelo indivíduo faz parte de um todo e, ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. O segundo mecanismo de defesa indica que o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. É uma passagem para modos de expressão mais primitivos. O terceiro mecanismo de defesa indica que o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e para isso o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo são atitudes exageradas, como ternura excessiva, superproteção, que esconde o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. E por fim, o último mecanismo citado é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu, que considera indesejável. Todas essas descrições dos mecanismos de defesa foram propostas por Bock e colaboradores, que são os autores que nós estudamos na parte teórica de psicanálise. Se você não acessou esse vídeo, então acesse o link disponível aqui no card e tenha clareza do que são os mecanismos de defesa, de quais são eles e de outros aspectos teóricos dessa teoria. Nessa questão, os avaliadores, os examinadores, indicam então 4 possíveis mecanismos de defesa relacionados às descrições anteriores. O primeiro deles, formação reativa, o segundo, recalque, o terceiro, projeção e o último, regressão. E nos pede então que nós possamos apresentar a sequência correta de cima para baixo, enquanto descrito corretamente em qual dessas alternativas. Então, vamos resgatar as descrições fazendo essa associação com os nomes solicitados aqui dos mecanismos em questão. Então, quando nós falamos na primeira alternativa, que o indivíduo não vê, não ouve, existe uma supressão da parte da realidade, essa definição ela está alinhada ao recalque. Então, esse aspecto não é percebido pelo indivíduo e faz parte de um todo que, ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. A segunda definição está alinhada ao mecanismo de regressão. Então, no desenvolvimento psicossexual do indivíduo, quando acontece a regressão, ele retorna a uma etapa anterior do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, pessoas que têm, quando aumenta a angústia, quando tem a ansiedade, elas recorrem ao cigarro, à bebida, à comida. Então, elas estão num processo de regressão à fase oral do desenvolvimento. A terceira definição
está alinhada ao mecanismo de defesa chamada de formação reativa, certo? Ou seja, exemplos incluem atitudes exageradas de ternura excessiva ou superproteção que vão esconder que o indivíduo deseja algo oposto, como um desejo agressivo intenso. E por fim, a última descrição, então, está alinhada à projeção. É uma confluência de distorções desse mundo externo e interno em que o indivíduo localiza algo de si no mundo externo. Então, quando nós criticamos muito uma pessoa, é importante a gente identificar nessa pessoa o que nós estamos projetando nela, o que é algo dela que nos incomoda porque fala a respeito de nós mesmos. Então, a partir dessas descrições, a ordem correta seria 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Alternativa, letra C. Nesse vídeo nós resolvemos 5 questões de concurso sobre a teoria psicanalítica. Essas questões podem também servir de modelo para as questões da sua prova, nas disciplinas de psicanálise e outras disciplinas introdutórias de psicologia. Por isso é muito importante que você sempre dedique um tempo para testar o seu conhecimento. Assim você consegue se preparar melhor, seja para as provas da graduação ou para suas experiências de concurso. A ideia aqui também é incentivar que você busque aí alternativas para depois de se formar, já começando a pensar nisso na graduação. Não se esqueça de consultar a nossa playlist para testar o seu conhecimento em relação a outros temas da psicologia. E para que a gente continue produzindo conteúdo sobre esse assunto, eu peço a sua ajuda. Então curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, deixe aqui nos comentários sugestões de questões que você quer ver e resolver aqui comigo no canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e voltar sempre. Esse canal é feito especialmente para você. Nos vemos em breve. Tchau!